Oi, mais uma vez, hoje a gente vai falar sobre a história de Mato Grosso do Sul, a divisão do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul e a Constituição de 1989. Vamos lá! Da história, do Mato Grosso do Sul. Muitos antes da sua afirmação como território independente, no gigante Mato Grosso, nas primeiras décadas do século XX, a ligação com o estado de São Paulo pela antiga estrada de ferro noroeste do Brasil tornou as relações entre o sul do Mato Grosso com Cuiabá cada vez menos relevante no contexto da busca no desenvolvimento e dinamização da economia. A história política, social e econômica remonta, porém, a acontecimentos do fim do século XIX que deram início a mobilizações e manifestos em favor da divisão do Mato Grosso, que aconteceria quase um século depois. Quando já era considerado uma causa perdida, o movimento ganhou força com o recrudescimento do regionalismo do sul-mato-grossense, nas lideranças políticas na época que asseguraram que posou no desmatamento do Uno do Mato Grosso, a visão militarista sobre a geopolítica brasileira. Bom, agora vamos falar dos ciclos da mobilização. A primeira fase deu início em 1889, que foi até 1930. Ela foi marcada pela formação de ligórquias sul-mato-grossenses que lutam pelo reconhecimento da posse da terra, fazendo oposições dos privilégios do monopólio, da exploração de erva mate, principalmente à base da economia da época. Por volta do ano de 1889, políticos corumbaenses propuseram, por meio de manifestos públicos, a transferência da capital de Mato Grosso para Cuiabá, iniciando aí um movimento divisionista que gradativamente foi se estabelecendo com os debates políticos e manifestações populares. O movimento separatista pode ser dividido em 4 grandes fases que acompanham a evolução histórica do Estado no período republicano. A segunda fase, de 1930 a 1945, é o período em que o movimento começa a se organizar. As lutas armadas gradativamente são substituídas por pressões políticas junto ao governo federal. Em 1932, os sul-mato-grossenses aliam-se aos paulistas e lutam na Revolução Constitucionalista. A terceira fase vai de 1945 a 1964, após a deposição de Getúlio Vargas, o novo presidente da República, que é o general Eurico Gaspar Dutra, que era mato-grossense de Cuiabá. Ele adota a política de redemocratização do país, a qual reforça a política de integração nacional que incentiva a manutenção da unidade estadual. A quarta fase é de 1964 a 1977, o golpe de 31 de março de 1964, que é um período de democracia inicia um regime militar autoritário. Os militares buscavam um maior controle dos problemas da sociedade e adotam a política do desenvolvimento com segurança, o que permitiu a criação de programas que facilitam o desenvolvimento de alguns estados, entre eles Mato Grosso. A decisão de desmembrar Mato Grosso e criar Mato Grosso do Sul foi tomada em abril de 1977 pelo terceiro presidente do regime militar, que é Ernesto Geisel. 6 meses antes da assinatura da lei de complementar o número 31 em 11 de outubro, a divisão efetiva aconteceu em janeiro de 1979, com a instalação do governo do novo estado. Agora vamos falar da Constituição de 1989. Bom, foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte de 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro de 1988. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil. É um parâmetro da validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Pode ser considerada a 7ª ou a 8ª Constituição do Brasil. E a 6ª é a última Constituição brasileira, em um século da República. Ficou conhecida como Constituição Cidadã, por ter sido recebida no processo de redemocratização
iniciado com o encerramento da ditadura militar, que ocorreu em 1964 até 1985. Bom, até dezembro de 2019 foram acrescentados 112 emendas, sendo que 104 emendas constitucionais ordinárias, 6 emendas constitucionais de revisão e 2 tratados internacionais aprovados de forma equivalente. No dia 5 de outubro de 2013, a Constituição completou 25 anos de vigência e a data foi celebrada em várias entidades e movimentos sociais, entre os quais foi o ato do Conselho Federal da OAB, em Brasília, que reuniu juristas, lideranças e movimentos organizados e políticos que participaram da Assembleia Constituinte. Entre eles, os ex-presidentes, como Lula e José Sarney. Na mesma noite, né, da data do programa, o repórter do Senado da TV do Senado exibiu um especial de 1 hora de 10 minutos, mais ou menos, sobre os acontecimentos e sugestões populares e decisões da Constituinte e seus desdobramentos dos anos de 25 anos e da revigência da Carta Constitucional. Então, em 29 de outubro de 2013, foi realizada uma sessão especial do Congresso Nacional Brasileiro alusiva aos 25 anos da Carta Política, com a participação dos atores políticos e sociais da época da Constituinte, e foi entregue a medalha a Ulisses Guimarães para várias personalidades, entre eles Bernardo Cabral, que fora relator da Assembleia, que constituiu o texto constitucional de 1988. Como parte das comemorações, o governo federal lançou uma versão da Constituição em texto, áudio e linguagem de sinais, atentando assim uma demanda de acessibilidade de milhões de brasileiros com a deficiência sensorial. Bom, espero que você entendeu aí sobre essas questões da história, a Constituição de 1989, espero que você tenha entendido e a gente espera um outro vídeo e até a próxima. Tchau!